Então, uma das principais habilidades, e essa é uma das habilidades, inclusive, referenciadas pela ONU como habilidade do futuro, é raciocínio rápido, raciocínio lógico. Eu tenho que chegar num bloco de notas e meter ali no bloco de notas ação 1, ação 2, ação 3, ação 4, ação 5. O Rafa falou de sonho, objetivo e algumas coisas, e sim, eu gosto de hierarquizar assim, você pode chamar do que você quiser. Então, esse raciocínio rápido é uma das habilidades mais importantes. Do tipo, cara, o que eu preciso? E outra coisa, né? Aprender a aprender. Então, quando eu for meter um planejamento desse, não dá para eu achar que eu sei. Só que se eu não sei, é um problema? Não, a internet está aí para isso. Puxa, mas assim, o Google, ele vai me explicar certinho? Não, você tem que ter algum critério. Mas depois o pessoal pode colocar aqui, tem uma inteligência artificial que eu juro para vocês, que vocês perguntarem para ela qual é o melhor planejamento para eu fazer para minha corretora de seguros na cidade tal, ela vai dar uma resposta, pode não ser perfeita, mas vai ser interessante. Então, o modelo digital que a gente tem hoje, com muita colaboração, ele ajuda. E aí eu entro na terceira habilidade, né? Então, assim, se eu tô falando de raciocínio lógico muito rápido e de aprender a aprender, ou seja, eu vou aprender o que eu tenho que aprender, tem uma terceira coisa que é colaboração. As maiores redes de empreendedores do mundo funcionam, sabe por quê? Porque elas cortam o caminho um do outro. Fulano, eu sei que você já fez R$ 1 milhão e a gente tem várias corretoras aqui na rede que alcançaram esse marco, por exemplo. Como é que você fez? Quando você tem essa rede de apoio, a pessoa te explica. Olha, eu saí daqui para cá porque eu fiz assim, isso. A colaboração parece uma palavra meio clichê e nesse caso não é, porque o colaborativo é o que está sustentando a internet. A gente viu uma palestra interna hoje falando sobre isso, né? A Wikipédia, a economia da Wiki, né? Como é que a Wikipédia hoje tem 80% da assertividade da enciclopédia da Barça. E é de graça, e são pessoas como eu e você proporcionando o nosso conhecimento. Por exemplo, o Rafael Brentegani aqui, com tantos anos de seguro, pode ir lá na Wikipédia começar a abrir vários artigos sobre corretagem de seguros lá. Se puder, coloca uns links para a Rede Loja Cor, por favor. Mas o que acontece é, quando a gente faz isso, a gente está colaborando e é muito mais legal. Então, a terceira habilidade, colaboração. Mas eu sei que vocês, né, vocês querem é saber os bagulho, né? Saber como que eu vou fazer o negócio. Então, o que eu recomendo para vocês de cara, para vocês olharem, né? Então, assim, dá para fazer? Dá. A primeira coisa que vocês precisam estudar é finanças em digital, que é o que a gente chama aqui de Unit Economics, economias unitárias, né? Então, assim, quanto que eu gasto para gerar uma proposta? Quanto que eu gasto para gerar uma pólice nova? Quanto que eu gasto para trazer um novo segurado para a minha carteira de clientes? Porque tem um custo. Vocês sabiam que tem esse custo? Esse custo existe. Que seja a hora homem de vocês. Mas existe. Então, uma habilidade fundamental, e isso está na minha Masterclass, produção pode colocar aqui, né? A gente tem a máquina de vendas, a minha Masterclass está lá dentro, sobre quais as principais métricas. Isso aí, Rodrigo, CAC. Aqui na Loja Core a gente vai chamar de CAS, tá bom? É o custo de aquisição do segurado. Eu vou eu vou tentar soltar essa sementinha aqui, a gente começar a adaptar esses indicadores. E aí, beleza, eu já sei o CAC que o Rodrigo trouxe aqui, o custo de aquisição do segurado. Quanto que é o valor integral desse meu segurado? Ou seja, ele pagou todas as parcelas e renovou durante 5 anos. Quanto em comissão eu recebi durante esses 5 anos de um segurado? E aí você faz uma média, pega a sua base toda. Então, essa habilidade de você entender a valoração da sua carteira e de onde o dinheiro sai e de onde o dinheiro entra, fundamental. Bicho, fundamental. Eu não tô falando de fluxo de caixa, tá? Eu tô falando de unitário. Fluxo de caixa, óbvio, super importante, mas o unitário é o que te diz quanto que você precisa investir, onde que você precisa melhorar,
como que você costuma otimizar. E aí, habilidades fundamentais, tá? Você tem que escrever muito bem. Galera, precisa escrever muito bem, precisa contar uma história muito boa, precisa entender de números. Então, sabe aquela briga exatas versus humanas? Não existe aqui mais. Acabou. Você tem que dominar um pouquinho dos dois. Você tem que saber. Você não precisa ser um José Saramago, mas você precisa saber contar uma boa história. Você não precisa ser Albert Einstein, mas você precisa mexer numa planilhinha de Excel. Precisa, sabe? Eu não vou aqui falar para você, faz tráfego pago, faz um copywriting. Isso é depois. Se você souber colocar numa planilha e medir taxa de conversão de cotação para proposta, de proposta para policy, você está na frente de 90% dos corretores do mercado. O Rafa está dando risada porque ele sabe que é. Se você colocar a taxa de conversão, você vai ter um negócio chamado previsibilidade. Lembra que a gente falou de previsibilidade aqui? Previsibilidade é o quê? Planejamento. E aí você não precisa ficar um mês pensando... eu vou dar um exemplo, tá? Antigamente, quando a gente fazia marketing, eu planejava um ano inteiro e eu falava assim, eu vou investir 50 milhões em propaganda e tal. E aí lá no final do ano eu vejo se deu certo. E se deu errado? Eu gastei 50 milhões. Então, ainda mais se vocês têm fluxo de caixa positivo, começa aos pouquinhos no digital. Coloca um anúncio ali, pega uma ferramentinha de CRM aqui, faz um programa de indicação. Aí eu já tô dando algumas dicas um pouco mais táticas, que eu acho que não é, mas estou à disposição. Meu time aqui, quem cria tudo isso daqui é o time aqui de Growth da Loja Core, e a gente está muito feliz de colocar isso na frente, mas é isso, sabe, galera? Então, assim, recapitulando para eu finalizar aqui, porque a produção tá me chamando aqui. Habilidades fundamentais, cara, você precisa ser colaborativo e aprender a extrair colaboração, né? Eu preciso saber onde as pessoas certas. E vou dar um spoiler, vou fazer um jabá aqui. Se você tem uma rede de gente que já apanhou, com um fundador que pensa nos corretores, você tem esse acesso muito mais rápido. Você tem que aprender a aprender, você tem que ir para a internet, você tem que aprender, ir lá e entender como é que as pessoas estão fazendo e raciocínio rápido. Você tem essas três, e para completar, né? Conta uma boa história, mexe com a planilhinha e, mais importante, na parte tática mesmo, olha para os números, para os indicadores econômicos unitários da tua corretora. Isso vai te dar previsibilidade para você planejar e não ficar um ano planejando. Você faz o método do boi louco, porque você já está olhando ali.